Boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Diego? Tudo bem também, graças a Deus. Agradeço você por ter aberto na sua agenda um horário para mim. Ah, mas para você a gente sempre abre. É um prazer conversar com você. Eu que Muito agradeço. feliz, né? A gente, como nesse período agora tem menos contato, então é um privilégio estar aqui conversando com você. Isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre o coração, que eu acredito que o coração é o que deixa nós em paz. Esse órgão é muito importante, as pessoas às vezes não dão muito valor nisso, só vai dar valor quando começar a tomar o medicamento, só quando não está saudável. Então hoje eu vou falar um pouco da parte holística e eu gostaria que você falasse um pouco da parte tradicional da medicina normal também sobre isso. E também Ok. sobre a meditação do Theta Healing também, referente ao que modificou você antes, depois. No final, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se for possível. Ok. Ok. Então, manda brasa, manda conhecimento aí para nós. Qualquer dúvida eu vou perguntando, você pode ir perguntando para mim também. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre o coração, né? O tão importante que ele é para nós. Na verdade, assim, é logicamente que eu, como cardiologista, vou sempre puxar por mim, né? Mas o coração é um órgão, assim, essencial, primordial. A partir do momento que você passa a ter uma doença cardíaca, né? Então, você tem umas limitações que você acaba interferindo em todos os outros órgãos, né? Então, assim, ele é uma bomba, o coração é uma bomba que ela funciona pressão e volume. Então, os homens que conseguem ter um pouquinho mais de consciência de relação com a mecânica, né? Na verdade, o coração é realmente uma mecânica de pressão e volume. E isso necessita ter equilíbrio para que ele possa funcionar dentro das suas funções normais. Ele é responsável pela circulação sanguínea de todo o nosso corpo, pela nossa oxigenação, porque ele leva o nosso sangue até os pulmões, então onde eles vão ser oxigenados e ele vai bombear para todos os órgãos, cérebro, rins e todas as partes. Então, a partir do momento que você passa a ter uma doença cardiológica, né, dependendo de qual você tem, então onde vai ter às vezes limitações até de suprimentos, o coração para você manter ele em funcionamento, às vezes você passa a diminuir fluxos para outros órgãos para você manter o coração em funcionamento. Eu acho que se você tem uma deficiência nesse coração, você vai ter uma deficiência renal, a parte pulmonar, então tudo fica afetado. Então, assim, o coração realmente ele tem com a parte espiritual essa ligação, porque a gente, no momento que você tem um desequilíbrio emocional, que você tem uma dor, vamos colocar emocional, você sente no coração, né? Então você tem uma dor no peito, e não necessariamente essa dor no peito seja uma alteração cardiológica, uma artéria entupida, né? Uma coronariopatia, ou outras doenças que podem ocasionar problemas cardíacos, uma pericardite, uma doença valvular, né? Então, assim, na verdade, aquilo que a nossa vida diária é toda relacionada com a parte cardíaca. Porque, assim, não dá, eu hoje, nesse momento principalmente, eu estou recebendo muito mais pacientes no consultório do que até antes da pandemia, por conta desse processo emocional. Então, você tem uma alteração da pressão arterial, você pode gerar uma dor no peito. Logicamente, se você tem uma pressão arterial aumentada, você vai prejudicar o seu coração também. Então, na verdade, tudo é envolvido. A gente, como cardiologista, você trata
com pouquinho da pneumologia, um pouquinho da neurologia, da endócrino, da psiquiatria, porque tudo é envolvido. Então, igual eu falei, tem uma brincadeira que a gente faz, né, mais com relação até ao cirurgião cardíaco do que o cardiologista, que a briga entre o cirurgião cardíaco e o neurocirurgião, que um pensa que é Deus e o outro tem certeza que é Deus, porque esses, né, da importância que tem esse órgão daí pra gente, né? Então, assim, não sei se você quer ir me perguntando para a gente estar falando, né? Senão eu começo a falar e eu vou embora. Nós se apaixonamos pelo coração, e pelo coração que vem a paixão. Olha, eu não sei, mas assim, a hora que você bate o olho em alguém, que você se sintoniza com ele, a emoção que você sente é realmente no peito. Então você sente aquele aperto no peito. Então é um órgão realmente relacionado com as emoções. Uhum. Principalmente com amor, né? É. Assim como quando você faz uma coisa com alegria, com amor, você sente aquela explosão dentro do seu peito de emoções, assim como uma pessoa quando fala que, nossa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é mal, ela tem um coração pequeno, né? Aquele é uma pessoa boa, tem um coração enorme. Então, tudo é relacionado. E eu brinco com os meus pacientes que, infelizmente, os pacientes de insuficiência cardíaca, que já têm o seu coração, já que ele não tem a capacidade de fornecer, né, a função dele, então ele começa a dilatar, ele começa a ficar muito grande, o paciente entra num estágio muito difícil. Então, eu brinco com eles, nossa, mas o senhor realmente é uma pessoa adorável, o senhor tem um coração de pai, um coração enorme, né? Infelizmente, não é legal isso, porque acaba o paciente tendo um aumento muito grande da área cardíaca, e isso acaba triste, mas é uma forma, assim, de eu brincar com o paciente, de alegrar, porque realmente é a pessoa com o coração enorme, aquela pessoa extremamente bondosa, né, que está pensando no outro. No Theta Healing, o coração, a pressão alta na terapia holística, que é o Theta Healing, o que acontece na vida da pessoa? Geralmente, a visão que tem isso. É uma pessoa que quer se comunicar e o ambiente não deixa. Então, ele quer falar algo, só que o ambiente não deixa, a família não deixa, então ele se sente preso. Então, automaticamente, a pressão dele aumenta. Como que você vê a pressão alta através da medicina? Então, assim, a hipertensão arterial, ela tem 90% dela é de causa essencial. A gente não tem uma causa específica o porquê da hipertensão. Depois entra os fatores hereditários, as doenças renais, os tumores renais, outras doenças endócrinas. E a grande maioria, às vezes, você não tem uma causa específica, né? Do que, porque levou a ser hipertensão. Um exemplo que a gente pode dar agora no momento que nós estamos vivendo, então, assim, igual eu falei, o número de pacientes tem aumentado muito, porque o pessoal, o medo, né? Então, o medo faz liberar substâncias no organismo, como adrenalina, noradrenalina, que são vasoconstritoras, né? Eles fazem uma contração arterial, e isso faz com que aumenta a pressão arterial. Então, ele faz aumentando a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Então, o paciente chega com pressão alta e taquicardia. Então, assim, eu tenho recebido bastante paciente assim, tem muitos jovens, muito idosos também, com crise hipertensiva e taquicardia por medo. Então, um problema emocional, um distúrbio emocional que leva a isso daí. Geralmente é o medo da vida, né? Tem medo de acontecer alguma coisa na vida, ou o medo de amar também. No Teta Healing mostra isso, que o medo, a pessoa tem medo de amar demais, ou tem medo de amar a família. Então, o coração dele começa a dar alguns probleminhas através disso. É o medo mesmo, igual você disse, é o medo de amar ou o medo da vida. É o que vai no coração mesmo. Interessante. E o amor incondicional? O amor incondicional, eu acho que isso daí é a maior prova que nós temos, né, nesse plano,
que eu falo seria o amor de mãe para o filho, que esse é indiscutível, é o maior exemplo que nós podemos dar. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem muito amor incondicional. E isso eu acho que a gente precisa resgatar. Na verdade, não é resgatar, é olhar e ver dentro de si o que é realmente o amor, né? Então, esse amor incondicional, a cada momento que você se conhece mais e que você conecta com você mesmo, conecta com esse amor, primeiro o amor para si mesmo, o amor pela sua vida, por você, que você é filho de Deus, é filho do Criador, então só por você estar aqui você já tem que sentir amor. E aí, cada momento que você se vê mais em amor, você consegue ter mais esse amor para o outro. Então, eu acho que você consegue enxergar mais esse amor incondicional. E isso é uma coisa que, para mim, você falou até para a gente deixar para o final, mas para mim a questão do Theta Healing foi um marco para mim na minha vida, porque isso fez eu enxergar realmente o amor. O amor que está aqui dentro de mim, entendeu? E o amor que daí eu consigo, eu me amando, eu consigo amar o outro, entendeu? Entendi. E a anemia? Porque geralmente o sangue, né? Tem o sangue, a gente olha o coração, mas o sangue bombeia, o coração bombeia o sangue, e o sangue, pelo Teta Healing, também mostra que é como a pessoa se vê. Então, se ela tem alguma doença no sangue, essa doença significa como ela está se vendo. Por exemplo, a púrpura, o lúpus, é doença autoimune que chama, né? Isso, Isso. isso. Então, na verdade, ela está se combatendo ela mesma, não está sentindo algo dentro dela. Como que é para você na medicina tradicional, essas doenças autoimunes que é no As sangue? doenças autoimunes, na verdade, assim, já falam auto, né? Eu mesma. E altera muito o sistema imunológico. E essas doenças, na verdade, elas não conseguem ter uma cura. Elas têm tratamento. E elas vão sendo como os que... sendo amenizadas, mas não existe uma cura. E a cada dia que eu vou estudando mais essa questão espiritual, e a gente vai lendo e vai vendo, e realmente isso é como se você estivesse autopunindo. Então, assim, eu não aceito, tem determinadas situações, eu passei por uma situação, eu não consegui digerir aquilo, eu não consegui aceitar, eu não consegui evoluir, e aquilo, às vezes, eu acabo transferindo aquela revolta ou aquele processo para mim mesma. Eu começo a jogar culpa em mim, ou de uma forma, às vezes, pode ser até inconsciente. Eu acho que talvez a maioria das vezes é inconsciente, e aí ele precisa sair, aquela energia, ela precisa sair para algum ponto. E ela vai sair nas doenças autoimunes. Então, as púrpuras, as artrites, os lúpus, isso daí tudo por doença, por parte emocional realmente, tá? Então, são as doenças autoimunes. Na verdade, igual eu disse, você acaba tratando com um medicamento que você vai estabilizar a doença para não ter tanto sofrimento. Mas não existe a cura. A cura é a hora que a gente trabalha essa parte espiritual. Aí olha para isso, olha para onde começou esse sentimento, esse trauma, e aí a pessoa, a hora que olha para isso, ela ressignifica aquilo. Porque, na verdade, a hora que nós estamos passando, estamos dentro da situação, do problema, o que acontece? Acho que não tem saída aquilo. Porque acho que aquilo lá é maior que nós. E aí a hora que a gente se concentra, fala, opa, peraí, vamos pausar aqui, vamos colocar cada um no seu lugar. Eu sou maior que isso que está acontecendo. Eu me amo, eu me aceito. Não, então eu vou controlar, porque eu acredito que tem cura. Tudo tem cura, mas depende da pessoa se trabalhar, se conhecer, porque às vezes a gente acha que o que acontece com nós é alguma coisa, algum karma, eu preciso levar isso. Não, são escolhas. Eu acredito nisso. Tem esperança, em tudo tem esperança. Inclusive, assim, esses dias eu estava lendo e veio assim, se você foca na dor, você foca no sofrimento. E se você foca no aprendizado, você foca no seu conhecimento. Então, se realmente você ficar, tem algo que está te machucando, tem algo que está fazendo você sofrer,
e você ficar naquilo, pensando e por que tá aí sofrendo, isso me faz sofrer, eu não saio daquele ponto, eu vou continuar sofrendo e eu vou continuar adquirindo mais sofrimento ainda. Se eu falar, ó, eu vou olhar para aquilo, por que que aquilo está me causando esse sofrimento, porque aquilo está me fazendo mal, eu vou aprender com aquilo, além de eu, de repente, sair daquele quadro, eu vou evoluir e vou ser uma pessoa melhor. Hoje, até às vezes as pessoas que podem estar entrando aí não estão entendendo muito, a questão de eu estar falando essa questão espiritual, eu tenho um trabalho aqui em Colorado já há mais ou menos uns 11 anos. E quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei a questão espiritual com os meus pacientes. Porque eu vi numa experiência própria que quando você trata o paciente e pede para ele esse envolvimento espiritual, né? De você crer em Deus, de você ter essa fé e de que você vai, com a sua doença, você vai olhar e você vai pedir bênção, proteção e você vai acreditar que você vai melhorar, eles melhoram. É impressionante. E o ano passado, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, saiu inclusive uma nota no jornal, saiu no Fantástico, no Jornal Nacional, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia implementou agora, né, a importância da espiritualidade na parte cardiológica. Então, assim, são temas bastante discutidos hoje e que são falados da importância que você tem de tratar a espiritualidade em relação às doenças cardíacas. Mas eu avanço para todas as doenças, mas eu estou falando da minha área, né? Então, a parte da espiritualidade é essencial para a gente estar trabalhando na cardiologia. Não tem, hoje, na atualidade de hoje, não tem como mais separar isso. Eu vejo, né? Eu vejo. Mesmo tendo pessoas que ainda não aceitam, vai chegar uma situação que vai ser necessária essa parte espiritual. Até o Ministério já está aderindo às terapias alternativas na saúde, não só as tradicionais, porque estão vendo a melhora, está acontecendo milagres. É que, às vezes, nós ainda temos aquele pensamento que tem rivalidades. Não tem rivalidades nessa área da saúde. Todos estão em um prol único de curar as pessoas. Até tem pessoas que falam, você não pode falar curar, você não pode. Posso, porque eu acredito, é minha fé. Por que eu não posso falar que as pessoas curam? Eu acredito nisso. Eu já vi acontecer isso. Entende? Não, sim, as curas existem. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente hoje não fala assim milagres, né? Milagres se falava no tempo de Jesus, na Bíblia, e hoje a gente não vê falar de milagres, né? Não vê se falar de curas. E eu, por experiência própria, muitos pacientes já aconteceram comigo, de o paciente vir numa consulta, a gente conversar, a gente avaliar, a gente pedir um exame, a gente muitas vezes, às vezes, você nem passar um medicamento, você só passar uma orientação, uma discussão, uma fala, uma orientação, e o paciente volta no retorno e você fala assim, nossa, mas ele curou e eu não fiz nada, entendeu? Eu não fiz nada. Não é que eu não fiz nada, eu não fiz nada nesse plano, mas e outras coisas que aconteceram. Então, milagres que acontecem sim, entendeu? E eu creio nisso porque na minha vida diária eu tenho presenciado isso. E como está sendo a sua vida diária nessa pandemia? Até acho que eu tô meio longe, mas olha, eu tô aqui, ó, marcada, meu rosto com a máscara, né? E embora eu usei, não fiquei tanto tempo, mas assim, realmente marca bastante. É uma coisa que não é fácil da gente estar usando. Então, hoje eu vi algumas postagens um pouquinho antes de entrar aqui na live do pessoal da área de enfermagem, né? Pedindo para o pessoal ter um pouquinho mais de consciência, porque aqui em Colorado hoje, se você for avaliar, a gente está com muitos casos, bastante casos. Muitos casos são assintomáticos ou com poucos sintomas, então as pessoas, não, isso é tranquilo, relaxa, e as pessoas acabam indo passear, indo para a rua, mesmo com o exame confirmado positivo,
e isso não vê o tamanho da gravidade que isso ocorre. Então, assim, para quem está trabalhando, gente, não é fácil. Essa máscara que a gente tem que usar, ela dói o rosto, cansa, dá falta de ar, dá dor de cabeça, você tem que, às vezes, experimentar muito mais coisas. O pessoal que trabalha no hospital, as enfermeiras, as meninas da limpeza, gente, é assim, é emocionante. Porque, assim, só quem tá lá para saber, entendeu? Então, é de pedir para o pessoal realmente cuidar, entendeu? Porque a gente trabalha e a gente vai lá para ajudar. E mesmo as meninas que estão trabalhando lá, elas estão lá por amor ao outro. Porque às vezes o que elas ganham, elas podiam estar na casa delas. Então, assim, eu fico indignada e isso me dói, porque as pessoas não estão tendo respeito. Com tudo isso que nós estamos vivendo, as pessoas não estão tendo respeito pelo outro. É você se colocar no lugar do outro e ver a importância que é da gente cuidar. Então, a gente não ir para a rua, da gente, não, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar. Então, essa semana, daqui para frente, nós vamos ver que os casos de Covid vão ser muitos. Realmente, assim, o hospital, a gente está com a UTI com bastante pacientes. Eu saí de lá agora há pouco. A gente tinha um caso de um paciente relativamente jovem, muito grave. Então, assim, não é brincadeira. Então, assim, o que eu vejo ainda, Diego, voltando para a parte espiritual, é que a gente tem uma oportunidade agora de um crescimento grandíssimo que nós estamos agora, de olhar para nós, de vivenciarmos o que nós estamos passando e tornarmos umas pessoas, tornarmos melhores, uns seres melhores. Então, assim, as pessoas elas estão perdendo a oportunidade e a gente, isso acaba doendo para a gente, porque é um momento que nós podemos ser melhores, entendeu? E acaba, às vezes, colocando em risco pessoas que não tem nada a ver. Então, assim, é muito triste. Desculpa ter me emocionado aqui, Acho que não tem mas que pedir que, desculpa, não. É o que realmente, está assim, faltando. para quem está no trabalho e vê, tipo assim, eu vou lá, de repente eu fico 1, 2 horas, 3 horas, é o tempo que eu fico no hospital. Mas tem o pessoal que da enfermagem, o pessoal das meninas da limpeza, de repente elas ficam um dia inteiro. Hoje, a técnica que me acompanhou no exame que eu fui fazer de um paciente com suspeita de Covid, ela ficou lá, ela estava acompanhando primeiro o doutor, o Juan, um procedimento. Ela estava lá dentro com aquela roupa plástica, com aquela toda equipada, mais de 3 horas. Então, assim, eu fiquei no hospital hoje, à tarde, eu não bebi água. Eu não bebi água, eu não fui ao banheiro. Então, assim, não é que a gente vê na TV, é verdade, realmente. Então, assim, a gente tem que dedicar um pouquinho mais ao outro, entendeu? Entendi. As pessoas não estão levando a sério porque ainda não aconteceu com os seus familiares ou consigo mesmo. Então, às vezes nós ainda temos ainda aquela crença que temos que passar para crer. E às vezes o exemplo que estamos vendo que está acontecendo com essa pandemia, não acreditamos ainda que está tão próximo. Não acredito que está na minha cidade, por exemplo, teve uma notícia hoje que tem 100 casos, um exemplo. E às vezes a gente não acredita porque é número a gente está vendo, mas a gente não entende que aqueles números são pessoas, são familiares que estão morrendo. Mais de 50 mil pessoas já morreram. São três colorados, imagina, três colorados em habitantes, 60 mil pessoas. Então, o maior problema do ser humano é que precisa vivenciar para aprender. Não consegue aprender com exemplos que está à volta. É isso. Então, o que veio a pandemia, né? A pandemia veio para ensinar nós somos do mesmo nível, não importa a hierarquia, a crença que você tem, a fé que você tem, estamos aqui para se ajudar com compaixão, na maior vontade mesmo, se colocar no lugar do outro igual. Você contando isso, eu me coloquei lá no seu lugar, passando por aquela turbulência, porque mentalmente é uma turbulência, lidando com a vida e a morte ali, naquele momento, as pessoas tentando se curar, quem está na UTI querendo viver, quem está aqui fora não ligando, não se coloca no lugar das pessoas lá na UTI, se colocam.
Nesse momento, se coloca naquele lugar lá, você tentando falar com seus familiares, eu quero viver, não me tuba, entende? É isso que a gente precisa viver esse momento para dar mais valor na vida, entende? É que nem esse senhor que eu fui fazer o exame, é um senhorzinho assim, já idoso, né? É um prognóstico bastante ruim. O dele ainda não foi, não, assim, foi colhido o exame, não foi confirmado se é Covid ou não, mas ele tem uma doença cardiológica, assim, muito grave. E aí eu fiz o exame dele, assim, um prognóstico bastante ruim. É difícil a gente falar, né? Mas assim, eu acho que é um paciente que, infelizmente, ele não vai sobreviver, né? Isso é difícil a gente falar, porque é só Deus que sabe. Mas aí eu não sei se era filho, se era o que falou assim para mim, doutora, me passa o caso, eu passei a gravidade do caso, ele falou assim, a esposa dele é bem velhinha e ela queria vir ver ele e queria dar uma, tipo, despedir dele, queria ver ele. A gente só não permite? Eu falei assim, infelizmente não pode porque a gente não pode deixar que ela entre, porque é uma pessoa idosa, então ela não pode entrar no hospital para risco dela, entendeu? Então é isso, gente. Você não consegue despedir do seu familiar, você não consegue ter contato, você entendeu? Então é bastante triste. E essa questão aí, que eu toquei nesse assunto, Diego, porque as pessoas elas não estão tendo, não estão, parece que não estão vivendo o hoje. Dá a impressão que elas vivem no automático. Ou elas vivem no passado, ou elas vivem no futuro, eu não sei. Elas não estão vivendo a realidade. E aí, o que acontece? As pessoas, o número de doentes vão aumentando e muitas pessoas, elas não têm como se diz, elas começam a passar mal, com hipertensão, com dor no peito, porque ela acha que ela está com Covid, ela começa a sentir falta de ar, então ela começa a ter sintomas, e ela te procura, igual eu falei, hoje eu atendi uma jovem, muito jovem, com uma frequência cardíaca elevada, uma pressão elevada, entrou no meu consultório já chorando, que ela ia pegar doença, que o marido dela ia pegar doença, então assim, ela não consegue conectar com a realidade de tanto medo que ela tem. Então, assim, a gente precisa, eu trabalho muito isso, a gente precisa trabalhar a parte emocional. Então, eu converso bastante da importância que hoje nós temos de nos manter equilíbrio, né? Então, eu sempre toco, com todos os meus pacientes, eu estou orientando a meditação, porque na meditação, no fato de você respirar, então, da respiração profunda que a gente faz na técnica de meditação, com isso você diminui a sua frequência cardíaca e diminui daí a pressão arterial e ao mesmo tempo você consegue com que você relaxe. Então, eu tenho orientado bastante os meus pacientes com relação a isso, né? Porque é muito importante. Então, eu tenho que levar o meu paciente a entender que o processo dele de melhora, de cura, é dele mesmo, é ele com ele. O medicamento, ele vai tirar uns sintomas para que ele consiga se equilibrar. Então, eu falo assim, olha, no momento que nós estamos vivendo mais do que nunca, nós precisamos ter fé e confiança num propósito maior. Esse propósito maior, Deus, o nosso Criador. Então, nós temos que crer que nós vamos estar bem e que nós vamos passar por isso bem, entendeu? E ter confiança. E a partir do momento que eu penso positivo, eu gero uma energia positiva em mim e eu melhoro a minha imunidade e aí com isso eu tenho menor chance de você adquirir a doença ou se porventura você vai adquirir, você tem uma estrutura física e de imunidade melhor para você passar a doença melhor, entendeu? Então, aquilo que eu gero, então, se eu gero uma positividade, se eu tenho um pensamento positivo, eu vou atrair coisas positivas para mim, entendeu? Então, isso eu consigo passar bem. Ah, Elaine, você está falando isso por causa da pandemia? Não. Eu tenho pacientes de cirurgias cardíacas que a gente encaminha e aquele paciente na avaliação pré-operatória, que ele vai para a cirurgia cardíaca, ele fala para você assim, ai, doutora,
eu tô com medo, eu acho que eu não vou ficar bem, eu não devia operar, eu não quero ir. Aquele paciente complica mesmo. Às vezes muitos vão a óbito. Aquele que paciente fala assim, não, eu tô tranquilo, vai ser tudo bem, vai ser bom. Às vezes é um caso muito mais complicado do que o outro, mas ele sai realmente muito bem. Então, assim, todo dia eu vejo isso. Então, a parte emocional, a parte espiritual é relacionado com a doença. É. Quanto mais a pessoa se conhece, mais equilibrada ela vai estar e alta vibração. Na alta vibração dela, o que que acontece? As doenças não chegam porque ela não está se punindo, ela não precisa aprender algo com aquilo, ela não precisa ganhar algo com aquilo. Então, quando a pessoa se conhece, por isso que é muito importante a meditação, é muito importante se conhecer, conhecer a parte mental. Porque o nosso cérebro é o nosso computador, ele que está mandando as informações ali para todos os órgãos. Então, se você está passando tristeza, é no pulmão, e raiva, estresse é no coração, e vai indo. Cada sentimento vai ligar a um órgão. É isso que a gente precisa entender isso. E através da meditação, não. O que que acontece? Você vai se concentrar, respirar profundamente, mandar oxigênio para o seu cérebro, para ele pensar em coisas boas, porque na verdade a nossa realidade é nós que criamos, né? Igual essas pessoas que precisam operar o coração e já vai triste, já vai achando que já perdeu, ele mesmo se derrota naquele momento. E o outro não, o outro já fala, não, eu já venci. Isso é uma fase que está passando, então ele já joga adrenalina para o seu corpo para todos os órgãos ficarem felizes e falar consigo, não, vamos sobreviver todo mundo junto, vamos. Né? É uma luta diária que a gente precisa aprender. Né? E essa luta pode ser mais elevada, né? Conforme você se conhece, as coisas, a elevação fica ali do seu lado. É, o que é Até eu importante. vi. Pode falar. Pode falar. Desculpa, Chico, primeiro que eu vi que a Marielle colocou aqui, o meu pai meu pai é prova disso. Realmente, assim, o pai da Mari, ele é uma pessoa muito abençoada, que é o meu cunhado. Ele é uma pessoa de muita oração, de muita positividade. Então, assim, ele já passou por doenças, assim, por quadros, né, muito graves. E todo momento que ele precisa, as coisas são resolvidas no momento que ele precisa. Não é que não passa por dificuldade, não que não tenha sofrimento, entendeu? Isso nós não estamos dizendo que se você pensar positivo, se você fazer, você não vai ter sofrimento. Não, você vai ter, mas você vai passar por aquilo muito mais tranquilo. E as coisas, elas vão se encaixando muito melhor, entendeu? Então, assim, para ele, tudo que ele precisou chegou no momento exato para ele. E hoje ele está aí bem, é uma pessoa que é uma pessoa agradável para você falar com ele, para você conversar, super alto astral. Então, para ele tudo tá bom, entendeu? E as coisas vão se encaixando para ele tudo certo. Ele fala, não, vai dar tudo certo, e dá tudo certo. Então, assim, ele tem uma fé e uma confiança grandíssima que tudo chega no momento que ele precisa chegar. Então, é isso que a gente precisa entender, que realmente aquilo que você está falando. Eu me conhecendo, eu sabendo o que eu preciso, o que eu necessito, eu me amando, eu me sentindo melhor, eu me sentindo feliz, as coisas elas vão vindo melhores, vão vindo felizes, entendeu? Quando você parte por um caminho que você vai, olha, me dói aqui, me dói lá, me dói aqui, me dói lá. Gente, a dor vai aparecer aqui, vai aparecer lá, vai aparecer lá, vai aparecer lá. Porque realmente uma coisa vai puxando a outra, entendeu? E é verdade isso mesmo. Igual, a fé dele faz com que as coisas venham mais fácil para ele. Então, na verdade, o que nós precisamos aprender com ele é isso, é ter fé. A dor vai vir. A dor, nós vamos passar por momentos da nossa vida que vai ter traumas, vai ter aqueles sentimentos ruins, que é o ressentimento, o rancor, a raiva. É natural do ser humano, nós somos seres humanos. Estamos aqui para sentir as coisas. Mas o que muda é como você vê isso. Como você entende isso, né? O que a gente precisa entender, todos nós que estamos assistindo nesse momento, que se você está aí é porque você está preparado para ouvir, é que você controla os seus sentimentos. Você escolhe sofrer ou não. A dor vai chegar, mas o sofrimento é você que escolhe se você quer ficar em cima do sofrimento ou não. Eu preciso aprender com isso, eu preciso ganhar com isso. E não se fazer coitado de si, pobre de mim, eu sou doente. As pessoas que são assim têm que ser respeitadas, igual eu sempre digo, porque
a gente não pode julgar, porque às vezes ela prefere ficar doente, mas os familiares todos à sua volta. E se ela estiver sã, os familiares não vai dar atenção. Então, através da doença, ela chama atenção. Cada um é único e tem que ser respeitado, mas é bom saber que nós temos escolhas, né? A gente tem escolha de tudo na vida. Ninguém é prisioneiro de nada. O karma não existe. O karma foi condicionado a nós. Então, você pode modificar qualquer coisa, qualquer realidade que você tem. É o que eu acredito. Assim, às vezes, você falando, eu vou lembrando de pacientes, que é o meu dia a dia. Eu falo que para mim é um privilégio muito grande a minha profissão, né, que eu tenho, porque eu aprendo todos os dias, né? Cada paciente que entra, cada paciente que sai, é uma vivência que eu vivo, é uma experiência que eu tenho, isso é muito gratificante. Eu atendi, tem já uns 2 anos, um senhorzinho, ele é de Paranacite, já com 91 anos, um senhorzinho lindo. E ele entrou e ele trouxe já um eletro dele com 3 meses já, o eletro realizado, e ele estava com bloqueio total no coração. Então, assim, a parte elétrica do coração estava totalmente bloqueada. E aí, aquele bloqueio total ou é marcar passo ou é morrer. E, assim, eu não sei como ele viveu 3 meses com bloqueio total, tá? Porque se fosse assim, não, eu fiz o eletro hoje, de repente ele entrou hoje. E aí eu falei que ele tinha que pôr um marca-passo. E ele falou que ele não ia pôr, porque um médico de Maringá havia dito que ele não poderia colocar marca-passo, que era proibido. E eu falei, não, eu acho que ele entendeu errado, porque nenhum médico iria, em sã consciência, falar que não deveria pôr um marca-passo. Ou põe marca-passo ou ele vai morrer. E aí eu expliquei para ele, conversei, ele entendeu. E aí ele foi para o hospital, ele aceitou colocar o marca-passo. Chegando no hospital, os familiares falaram que não ia pôr, que não aceitavam. E eu falei, não, eu não aceito isso, ele vai morrer. E aí eu fui e briguei com a família. Eu falei assim, vocês não vão aceitar, então eu vou chamar a polícia e nós vamos fazer um boletim de ocorrência aqui, porque eu não vou deixar ele morrer, não. E aí a família acabou cedendo e ele colocou o marca-passo. E ele já tem 2 anos com o marca-passo. E ele vem direto consultar e ele está muito bem. E que eu estou contando essa história por quê? Porque ele é um senhor muito alegre, muito tranquilo, muito divertido. Ele foi uma pessoa que ele contou a vida dele, que ele sempre viveu, ele era assim, trabalhador rural, ele tomava conta de fazendas. E uma vez, depois que a esposa dele faleceu, então ele falou assim, bom, minha vida foi embora, eu vou continuar trabalhando, eu não preciso de nada. A casa que ele tinha, as coisas que ele tinha, ele deixou tudo para os filhos, juntou uma mochilinha em cima do cavalo e foi de novo para o mundo. Ele falou, o que eu preciso está aqui. E foi. E aí, nesse processo, ele conheceu a segunda esposa dele, com quem ele está até hoje. E ele vive contando as alegrias da vida dele. Então, demonstrou para mim que é uma pessoa de muito desprendimento, que para ele, assim, o que importa é o que estava ali com ele, era ele, né? Então, de toda a parte material se foi. Então, o que eu vejo disso daí? Esses 3 meses que era para ele já ter morrido, eu acho que com a vibração dele, ele sobreviveu. E Deus coloca anjos ou oportunidades na vida da gente que chega até um ponto em que se resolve, entendeu? E eu sei que nesse dia eu fui um canal para a vida dele, para resolver o problema dele, você entendeu? E ele volta aqui comigo, eu tiro foto com ele, porque é uma pessoa assim muito feliz, muito alegre, e ele está aí vivendo 2 anos, ele está aí muito bem, entendeu? Entendi. A vibração nossa é o que faz com que a nossa realidade se transforme. Então, por exemplo, pessoas que não... Geralmente, né, no Teta Healing aparece alguns clientes com problema também no coração, e eu percebo que, geralmente, o homem que tem problema no coração fica um pouco estúpido, um pavio curto, sabe assim? Não pode... você tem que saber como fala com ele, porque senão ele acha que é um confronto isso.
O que você pode falar referente ao coração, referente ao nervosismo? Por que geralmente a pessoa fica dessa forma com o coração? Então, é assim, é que na verdade, eu vejo assim, as pessoas, você tem às vezes uma dor de cabeça, você fala assim, ah, é uma dorzinha de cabeça. Ah, eu tenho uma cólica de rim, ah, eu tô com dor, isso, você vai levando. A hora que você tem uma dor no peito, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu vou infartar. E o que que eu vou? Eu vou morrer. Então a pessoa tem o medo da morte, porque ela não está preparada para a morte. Então ela já se preocupa. Isso gera um estresse. O estresse que gera você, igual nós falamos, libera determinadas toxinas no organismo que faz com que aumente a sua irritabilidade, aumente a sua frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial. Então, gera o medo também. Então, assim, e algumas doenças, por exemplo, a insuficiência cardíaca é uma doença que ela é muito triste mesmo. A gente se fala pouco dela, a gente fala, olha, nossa, o paciente está com câncer, nossa, coitado, ele está com câncer, que dó, tal, tal. Ah, o paciente está com insuficiência cardíaca. Ah, é? Nossa, você está com problema, tem um probleminha no coração? Então não é levado a sério. E a insuficiência cardíaca, ela mata mais do que qualquer tipo de câncer. Ela só perde para o câncer de pulmão. Então, assim, tem pacientes que você faz o diagnóstico de ter uma insuficiência cardíaca, a sobrevida em 5 anos é pequena. Ele, de repente, se ele não tiver um tratamento, em menos de 5 anos ele morre. E o quadro clínico que ele tem, a evolução dele é muito triste. Ele inicialmente ele passa, às vezes, sem sintomas. Aí quando começa a surgir sintomas, falta de ar, cansaço, inchaço, à noite ele não começa a não conseguir dormir. Ele começa a ficar sentado na cama, ou ele dorme com 2, 3 travesseiros, então ele não consegue dormir. Aumenta a irritabilidade dele, porque ele não consegue dormir. Ele tem sono, mas não consegue pela dificuldade respiratória, pelo cansaço. Então aumenta a irritabilidade dele e isso vai gerando uma bola de neve, entendeu? E a hora que já entra na fase sintomática, que a gente fala que o paciente já começa a ter sintomas, é uma fase tardia já. E para você haver uma resposta, já às vezes é muito menor do que se você tivesse tratado numa fase anterior. Agora, recentemente, está saindo novos medicamentos, novos estudos sobre a insuficiência cardíaca que tem melhorado muito. E isso tem trazido muito conforto para os pacientes. Porque a hora que você pega um paciente com insuficiência cardíaca e você vê todo esse quadro, que ele não dorme, ele não consegue comer, porque aí começa a ter líquido no abdômen, e aí isso você gera uma dificuldade, ele não consegue se alimentar, ele não tem fome, então ele vai perdendo massa muscular. Então é muito triste. A hora que você começa a tratar, que ele começa a ter uma melhora dos sintomas, que ele volta e fala assim, nossa, doutor, eu consegui dormir, eu estou dormindo agora. Então isso é muito gratificante. Você vê que o paciente ele consegue se sentir melhor. Então aí você consegue ver que ele consegue relaxar um pouquinho. Então realmente acaba sendo muito triste essa parte, né? Então por isso que a gente tem que ter bastante cuidados, né? E quando que você chega numa insuficiência cardíaca? Se você tem uma pressão arterial que você não controla ela, que você não cuida, a longo prazo ela vai trazer alterações na estrutura cardíaca e ao final dela vai ser uma insuficiência cardíaca. Se você tem um infarto, você vai terminar numa insuficiência cardíaca. Se você tem problemas de tireoide, que você não controla a sua tireoide, você pode desenvolver uma insuficiência cardíaca consequência de uma toxicidade da tireoide. Se você tem, gente, esse fato agora é muito importante, até o que eu vou dizer. A gente está aqui realmente, nós temos que acreditar que nós temos uma bênção maior, né? Que a gente está abençoado, que a gente está protegido, a gente tem que acreditar nisso e tá sempre pedindo, né? Ou melhor dizendo, agradecendo por nós estarmos aqui, né? Com Deus, como Criador, vivendo essa oportunidade de ter todas
igual você falou, de ter sofrimento, de ter alegria, ter tristeza e poder evoluir. Por quê? Tem umas doenças, por exemplo, se eu pego um quadro viral, um vírus, uma gripe simples, né? Uma gripe normal. E essa gripe, esse vírus vai lá no músculo cardíaco, no miocárdio, você pode fazer uma cardiomiopatia, né? E você pode desenvolver essa doença, insuficiência cardíaca. Porque o coração, ele causa doença no músculo cardíaco. Esse músculo, ele pode ser partes dele não funcionar, como um todo, ele dilatar, crescer e ele entra em insuficiência cardíaca. Então, isso, nós todos estamos sujeitos a isso. Quem nunca pegou uma gripe? Quem nunca pegou um resfriado? Então, assim, por isso que a importância da gente vibrar positivo, manter a sua energia sempre bem, para a gente não ter esse tipo de doença que a gente está sujeito a qualquer momento. E a gente vê isso em muitos pacientes jovens, entendeu? Então, às vezes, paciente de 20, 21 anos, só um minutinho. Enquanto isso, enquanto ela pode beber água aí tranquilamente, no final dessa live nós vamos fazer o canto do coração. Então, nós vamos, todo mundo, se concentrar em seu coração e mandar uma vibração positiva ao seu coração. Então, eu vejo muito paciente jovem, né? A gente pega pacientes jovens com insuficiência cardíaca por um quadro, às vezes, viral. Então, assim, não é porque eu estou falando aqui com você, Diego, que nós estamos falando, né, dessa técnica do Theta Healing que te leva a você se autoconhecer, você se vibrar positivo, você estar melhor, mas é uma coisa que realmente eu lido todos os dias com isso. Simplesmente o Theta Healing veio para mim simplesmente me ajudar muito, muito, porque eu procurava ajudar isso nos meus pacientes, mas de repente eu não tinha as ferramentas ideais para poder. E a partir do momento que eu fiz o curso do Theta Healing, que eu fiz o DNA básico, que eu falo que tudo quando você está nessa linha de vibração, de energia, de você sempre procurar fazer o bem, o amor incondicional, as coisas boas vão chegando para você. E chegou um momento que eu cheguei até você e esse curso para mim foi muito importante. Então melhorou muito a minha vida. Depois eu fiz o DNA avançado, que para mim foi maravilhoso. Então, assim, e cada dia vai agregando mais informações, a gente vai estudando, vai lendo, e isso para a gente melhorar, para poder eu ajudar mais o meu paciente. Então, isso daí para mim foi muito importante. Eu agradeço. Eu agradeço muito. Eu que agradeço ao Criador de tudo que é por ter. Nós morávamos na mesma cidade, mas não se conhecia pessoalmente. E através dessas terapias se encontramos e vimos que temos coisas para trocar, informações, e você é uma pessoa abençoada. Eu quero deixar bem claro aqui na live que eu tenho certeza que eu te conheço de outros lugares, eu acredito nisso. E eu agradeço ao Criador por ter colocado você no meu caminho, porque você é uma pessoa ímpar. As pessoas que não te conhecem deveriam te conhecer, e as pessoas que te conhecem deveriam te conhecer melhor ainda, porque o amor, a compaixão que você tem dentro de si para defender todo mundo que está ao seu lado da melhor maneira possível, é isso que as pessoas precisam enxergar, que você sempre quer proteger as pessoas da melhor maneira possível, sempre para o bem. É para o bem que é o olhar. E nós, né, os seres humanos, tem que parar de brigar por coisas fúteis e sim por compaixão, olhar pela compaixão. Então eu agradeço ao Criador por ter conhecido você, a Lídia e a sua família é maravilhosa. As pessoas precisam conhecer vocês mais profundamente, porque vocês são iluminados. São pessoas que traz a iluminação, traz a paz, traz a tranquilidade. Nós temos uma troca. Quando eu ensino no curso, você também me ensina outras coisas. É a troca, né? Isso existe mesmo. E nessa conversa também que está acontecendo aqui, eu estou aprendendo muita coisa, muita, muita. Então eu gosto de conhecimento, eu gosto de entender as pessoas. Então o curso, na verdade, faz com que você se lembre de coisas, porque o curso do Theta Healing, ele acredita que nós adormecemos
E agora estamos novamente nessa consciência, nessa expansão de consciências. Estamos relembrando coisas que a nossa alma, as nossas células já sabiam. Então é muito interessante isso que o curso passa também, Não, né? é assim, para mim o curso, ele me levou, não foi eu que busquei o curso veio até mim, tá? Eu acho assim, que as pessoas às vezes elas ficam um pouquinho com medo das coisas, mas o curso me buscou, não foi eu que busquei o curso, não. E realmente assim, eu fiz o primeiro curso, não é que a gente, às vezes, você fala assim, é que o pessoal brinca, não, eu vou fazer o curso e eu vou ficar maravilhosa. Não, não é assim. Então, depois que eu fiz o curso, muita coisa aconteceu. Eu passei muita coisa assim. Eu tive uma doença, e essa doença que eu tive foi para mostrar que estava coisa errada comigo. Eu precisava realmente olhar para aquilo e melhorar. Então, assim, o curso veio me aprender a olhar, a ver o que estava acontecendo comigo e eu melhorar. E aí depois o segundo, ele veio me trazer a paz, entendeu? Eu acho que o primeiro foi assim, realmente para te chamar, para olhar para você realmente, para você ver o que está acontecendo na sua vida. E o segundo veio me trazer essa tranquilidade, essa paz. E hoje, igual eu falo assim, eu estou sempre procurando alguma coisa para eu ficar melhor, para eu poder ajudar o próximo. E realmente, assim, Diego, eu sempre procuro. Tudo que eu procuro fazer, se eu posso, como todo ser humano, nós estamos aqui para aprender, a gente sempre erra. Então, assim, eu erro, mas eu posso não ter consciência, talvez, do erro, ou às vezes ter, mas é sempre procurando o melhor. Eu quero sempre estar fazendo o bem para o outro, ajudando o outro. E realmente, assim, quando eu acho que eu não fiz o necessário que eu deveria fazer, isso me incomoda, eu sofro. Isso eu ainda preciso olhar para mim e ver porque isso está me incomodando ainda. Mas é uma coisa assim, quando eu vejo o outro sofrer, isso também me faz sofrer, entendeu? Então, assim, é muito triste e eu sempre procuro falar isso para os meus pacientes. Olha, gente, vamos olhar, vamos cuidar dessa doença. Não deixa chegar no estágio que não tem mais o que fazer. Porque eu vivencio isso todos os dias. E é um ponto que você só vê o paciente deteriorando, esperando ele morrer. Porque não tem, chega um momento que eu não consigo fazer mais nada. Eu, como médica, né? Deus ou ele mesmo pode fazer por ele, mas é um momento que eu não consigo trabalhar mais. Então é muito triste nesse momento e a gente também sofre. Então, cada perda que eu tenho de um paciente, eu também sofro, porque a gente não quer isso, você entendeu? Entendi, entendi. Entendi muito. Como falta 5 minutos, passou muito rápido Nossa, já mesmo. Já, falta 5 minutos. Então vamos fazer agora o exercício do coração, do canto do coração, para dar uma acalmada no coração dessas pessoas que estão vendo, e essas pessoas vão aprender, vai passar para outras pessoas. Então eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos, se concentrasse, colocasse a mão bem no peito, assim, respirasse profundamente. Você vai inspirar pelo nariz, segurar o ar por 2 segundos e soltar, exalar pela boca. Isso. Inala pelo nariz, segure o ar por 2 segundos e exale pela boca. Aí, a última vez, inale pelo nariz, segure 2 segundos e exale pela boca. Isso. E agora vocês vão imaginar uma bola de energia em cima da cabeça de vocês. E essa bola vai entrar pelo seu coronário, que é em cima da sua cabeça, passando pelos seus olhos, pela sua boca. E essa bola de energia foi ao seu coração nesse momento. Concentre ao seu coração. E faça o comando para o Criador. Criador de tudo que é comandado que eu escuto o tom do meu coração nesse momento. E que seja retirada toda tristeza enviada para a luz de Deus. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostre-me isso.
E agora você imagina indo dentro do seu coração. E aqueles momentos que não foram tão bons na sua vida, de alguma coisa que você passou, você escuta o tom desse momento. E você imagina esse tom saindo pela sua boca. E as células de seu coração se regenerando nesse momento. Imagine isso acontecendo agora. Isso, ele ficando bem confortável, bem feliz. Sinta isso. Sinta. Você controla o seu coração nesse momento. Escute o tom do seu coração. Aí, vamos respirar bem profundamente. Inspire, inalando pelo nariz. Encha os pulmões e solte pela boca. Solte toda a tristeza pela boca. Toda a amargura, o rancor, o ressentimento, a raiva, o ódio de alguma situação. E agora imagine a paz entrando pelo seu nariz. Inspire profundamente essa paz e mande ela para o seu coração. E exale todos os sentimentos ruins. E assim que você se sentir confortável, pode abrir seus olhos. Muita gratidão, doutora Elaine, por esse aprendizado nessa noite de quinta-feira. Hoje é aniversário da minha mãe, 25 de junho. Eu vi, mandei parabéns para ela. Para a mãe é de câncer, então pega todo mundo embaixo dos braços e acolhe, sabe? Aquela mãezona que protege. Muito amor incondicional para minha mãe nesse momento e que ela fique mais 60 anos comigo. Um beijo. Gratidão a você mais uma vez, né? Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente fazer mais curso, né? Para aprender mais. E muito feliz hoje de estar aqui conversando com você. Espero ter colaborado um pouquinho aí para ajudar o pessoal. Colaborou Joia? muito, muito para trazer a realidade para nós, para a gente não se alienar a isso e começar a pensar no outro mesmo, que é a compaixão, a empatia, né? É. Eu acho que esse é o momento, eu falo para o pessoal agora, este é o momento de a gente ter fé e o momento de a gente olhar para o outro e cuidar. Cuidar de mim e cuidar do outro, entendeu? É isso mesmo, cuidar não o que é da minha família, cuidar todo mundo, porque nós somos uma família, somos a raça humana, né? Na verdade, Isso. é só o sobrenome, mas todos somos iguais, né? É isso que a gente precisa pensar. Essa doença veio para isso, porque assim, eu não adianta só ficar cuidando de mim. Em algum momento, tudo está interligado. Então, assim, todo mundo vai pegar. Então, eu preciso cuidar de mim e cuidar do outro, porque senão aquilo lá vai chegar para mim também, entendeu? É isso. Então, eu preciso estar em comunhão com todos, entendeu? E nesse momento eu gostaria de mandar também muito amor incondicional para os médicos, para você, para todo mundo que está ali, para os enfermeiros, para as secretárias, para todo mundo que atende e que manda paz e serenidade para essas pessoas ali que está na frente e muita saúde mesmo, muita força de vontade mesmo, saúde e cura. Que as pessoas chegam ali curadas já, que vocês não precisam trabalhar muito nisso, que o Criador de tudo que é envia muita cura para essas pessoas, para nós, e manda muito senso também. A gente precisa de senso também, senso de realidade, né? Gratidão. Gratidão. Até o nosso próximo Beijo. encontro. Beijo.